Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva. Ultimamente eu tenho não feito os vídeos, você vê que eu estou um bocadinho cansado, que hoje também trabalhei, fiz um negócio aí, então o dia se passa rápido e nosso corpo cansa. E hoje eu quero transmitir a vocês os fatos que tem havido nesses últimos dias, de muitas polêmicas, muitas coisas. Eu tenho visto também certas coisas que a gente não pode deixar jamais de ver a notícia do dia a dia. E eu vejo que nos dias de hoje, eu tenho pregado aí, falado sobre na questão de pessoas liberais que às vezes fica falando um evangelho manso, aquele evangelho gostoso, que agrada a egos de pessoas. E eu tenho muito batido nessa tecla, porque desde certas épocas, quando eu aceitei Jesus na minha vida, hoje eu estou com 45 anos, mas bem antes, quando eu aceitei Jesus, a única palavra que eu via dos pastores da época era chamado renúncia. Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo e leve sua cruz. Porque a gente via muitas pregações da cruz, pregação de arrependimento de pecados, pessoas se rendendo a Cristo Jesus. Hoje, nos dias de hoje, nesse século XXI, a gente não vê mais certos de falar. São muito poucas igrejas que hoje fala sobre arrependimento. Mas hoje a mídia, a globalização, eles tentam cada dia mais nos impedir de falar esse evangelho verdadeiro. Por causa de quê? Porque eu sempre falo e repito, porque desde a época desses avivamentos, muitas coisas foram introduzindo dentro disso aí, desse contexto, dizendo que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar um apartamento, botando coisas na mente das pessoas. E hoje você vê que está assim, por causa que também muitas vezes são culpados de pessoas que introduziram essas coisas, de teologia da prosperidade, essas coisas todas. Então foi acrescentando essas coisas todas. Hoje está dando o que você está vendo aí. E eles não introduziram a genuína palavra de Deus. Porque o objetivo de Jesus Cristo é que todos se salvem. Mas para adquirir a salvação, depende do ser humano se arrepender. Porque em Salmos, o próprio Deus falou isso. Deus falou isso. Deus nas Escrituras sempre fala isso. Se aonde não há arrependimento, não há salvação. Porque o homem precisa se arrepender. Porque o homem, ele peca a todo momento, peca a todo instante, faz coisas que desagradam a Deus, Então, todo homem tem que se arrepender perante ao Senhor. Igual diz a palavra em Salmos, aonde não há arrependimento, não há salvação. Agora, hoje em dia, tem muita gente que fala um evangelho que quer agradar egos, agradar pessoas, que eu tenho visto aí, de certas igrejas que se diz que são igrejas, mas na verdade são igrejas apostatadas, igrejas que não falam o genuíno evangelho, sabe que Deus é contra, eles falam que não, porque é coisa do pai, eles ficam inventando várias justificativas para poder esconder o verdadeiro evangelho. Às vezes tem pessoas usando o evangelho de Deus para se beneficiar. Hoje o que você mais vê, na época aí eu estava fazendo os vídeos no Facebook, eu via muitas pessoas que não congregavam em igreja nenhuma, não fazia nada, não tinha legado, não pertencia, não tinha um líder espiritual, e ficava pregando no Facebook, nas lives, e pedindo Pix. Cansei de ver isso. Eu achava aquilo ali um absurdo.
Mas infelizmente as pessoas que não conhecem acham que todo mundo é igual, meu amado. Você que está vendo aí que você ainda não conhece a Cristo, não confunda as bolas. Não ache que toda árvore é igual. Porque toda árvore, ela dá seu fruto bom e seu fruto mau. Jesus, ele fala: reconheceste a árvore pelo fruto. Então, não vamos botar todo mundo da farinha do mesmo saco, não. Porque existe o joio, existe o trigo, existe o verdadeiro e existe o falso. Você vai ver e vai reconhecer segundo as obras deles. Agora, não tenta querer confundir que todo mundo é igual. Eu nesses dias estava vendo uma coisa também, né? Uma coisa de um rapaz, né, que está defendendo, né, essa tal da Vitória aí. E ele falando uma coisa que eu achei aquilo ali um absurdo. Que tem pessoas que às vezes querem ensinar crente. Não pertence a nenhuma igreja, né? Não tem um líder espiritual, tá no pecado, bebe, faz uma porção de coisa, ainda quer ensinar crente. Ele falou uma coisa que eu achei aquilo ali ridículo. Eu vou fazer ano sem medo. Se ele quiser vir falar comigo, eu não tô nem aí para ele. Vamos falar, eu vou conversar para ele. Tem gente que acha que tem mais entendimento do que a própria pessoa que está lá na igreja, que está estudando as escrituras, que estão orando para essas pessoas e acha que sabe mais do que crente, ou dizendo do que um cristão. E ele falou uma coisa: porque um filho de um cristão me roubou, né? Em vez de ensinar a seus filhos em casa, que ensinar os outros. Aí me diga você, quem é ele para falar isso? Quem é ele para falar isso? Quer dizer que, por exemplo, filho de cristão não nasce cristãozinho, não. Os pais ensinam o caminho certo que deve andar. Agora, se um filho quiser sair da presença de Deus, é problema dele e de Deus. Que tem filhos que são de maior de idade. 18 anos é maior de idade. Aí tem gente que arruma um meio de justificativo para jogar na cara de cristão. A gente fazemos o possível, né, para cada dia mais nessa globalização, nesses ensinamentos que hoje em dia está aí, não só no meio das mídias, não, na escola também. Tem muitas doutrinações aí que eles ficam botando na cabeça da jovem criança, né, dizendo que não existe Deus. Hoje em dia é o que mais tem. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala, ninguém se preocupa. Diz que aí pensa que as coisas estão normais. Eu digo para você, as coisas não estão normais. Não tá, porque a globalização, né? Sabe que eles estão com ideia agora, né? Pegar essa inteligência artificial, né? E começar a reescrever a Bíblia de novo. Eles estão com ideia de tirar certas coisas que eles falam, né? Eles falam isso, mas isso aí é uma justificativa. Eles falam, né, que a palavra de Deus é a palavra de ódio. Que isso? A própria, né, rainha dos baixinhos falou isso. E um próprio pastor apostatado que não tem um mínimo temor de Deus também falou a mesma coisa, que a Bíblia precisa ser reescrita. Gente, vamos parar para pensar. É a palavra de Deus, não é a palavra de nenhum ser humano, não. Isso aqui é a palavra de Deus. E ai daquele que tirar alguma coisa dessa palavra, que será tirado, né, será tirado também, né, da salvação. E tem muitos, né, que estão aí falando aí besteira aí através de besteira. Hoje em dia, nos dias de hoje, a gente tem que saber quem é quem. E para você que está vendo os vídeos, né, de certos irmãos em Cristo, pessoas, né, existem os verdadeiros e existem os falsos. Você tem que decidir quem é. Os verdadeiros, ele vai falar tudo a verdade para você, né, por amor por você. Porque quando a gente falamos a verdade das Escrituras Sagradas, a gente não estamos aqui para falar palavra de ódio para você, não. A gente falando para você porque nós amamos você, queremos que você seja salvo. Mas para isso também, você precisa ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela machuca quem está no pecado. Por causa de quê? Porque quem está no pecado nunca quer aceitar que está. Sempre quer arrumar meios justificativas, né, pelo seu pecado. Mas
nós falamos para a sua salvação. Porque falamos aquilo que, bem claro, que está nas Escrituras Sagradas. A gente falamos aquilo que está nas Escrituras Sagradas, para trazer a salvação a você. Agora, igual Jesus Cristo, ele diz em João 3,16, aquele que nele crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Deus não toma ninguém à força. Você crê que isso aqui que Deus está falando pode te levar à salvação? Se você não crê, ninguém vai te tomar força não, ninguém vai pegar você à força. Continua com a tua vida, continua você seguindo, mas no dia que tiver todas as línguas, no dia do juízo, não pode falar para Jesus, não pode falar para Deus que ninguém te falou nada não, que foi transmitida a verdade para você. Não pode você querer arrumar uma justificativa pelo seu pecado, porque você foi transmitido. Porque a palavra de Deus é bem clara, igual diz Amós, Deus não deixa ninguém sem por avisar. Os profetas estão aí, os homens de Deus estão avisando. Agora, se você quiser ser salvo ou não, o problema é seu. Mas a palavra está sendo transmitida. A palavra está sendo pregada. E seja comigo, seja com um pastor, seja quem for. Mas a palavra está sendo pregada. Depende de você que quer a salvação ou não. Entendeu? Porque não é por força. Não é por força. A palavra está sendo pregada. Porque a única ordenança que Jesus deu a mim e a todos aqueles que nele crê é de pregar o evangelho do reino de Deus. Não é de pegar ninguém à força, ninguém fazer nada, não. É somente de pregar o evangelho do reino de Deus. É somente de pregar. E se não houver arrependimento, não houver renúncia, não tem salvação. É bem claro, né? Hebreus 9:27 diz o quê? Morrendo se corre o juízo. Então, a chance, enquanto, como diz em Isaías 55, diz assim, buscar o Senhor enquanto pode encontrar. Isso está dizendo, enquanto você é vivo, você pode, ainda tem tempo de você se arrepender do teu pecado e voltar para Deus, né? Se arrepender do seu pecado para com Deus, aceitar Jesus como seu único Salvador e andar nos caminhos do Senhor, obedecendo a tua palavra. Aí sim você vai receber salvação. Mas se você não aceitar Jesus como seu único Salvador, né, e não crer nele, não adianta. Porque a própria palavra diz, aquele que nele crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então depende de você querer a salvação. Deus também, é bem claro, não vai te pegar ninguém à força. Porque Deus deu livre-arbítrio para cada um homem escolher o caminho que quer andar. Então, depende de você de ser salvo. Se não houver renúncia, não há salvação. Então, meus amados, minhas amadas, irmãos, simpatizantes, todos aqueles que estão vendo esse vídeo, eu estou transmitindo a palavra de Cristo para vocês. Para aquele que quer ser salvo, para aquele que quer buscar mais a presença de Deus. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, ore, busque a presença de Deus, não deixe de orar, sempre buscando pela tua família, buscando pelas pessoas, pelo nosso país, buscando por todos, para poder cada dia mais, Deus ouvir a nossa oração, principalmente pelo nosso Brasil, que precisa de muita oração na área, em várias áreas, na área política, econômica, em todas as áreas. Irmãos, não deixe de orar. Nós temos que continuar orando e não parar de orar, buscar a presença de Deus. E vocês que estão afastados da presença de Deus, volte, reate a sua aliança com Deus, se arrependa dos seus pecados, volte para a presença de Deus, que Jesus está voltando a cada dia mais, cada tempo. Todos estão vendo os sinais aí, estão vendo as coisas acontecer. Então, meus amados, minhas amadas, não é tempo de brincar, é tempo de voltar para a presença de Deus enquanto há tempo, porque Jesus ele está voltando, os sinais estão aí, porque Jesus, a única coisa que ele diz para a gente ver os sinais, através de Israel e através do mundo. Então a gente temos que ver os sinais, porque a cada sinal que o mundo dá, é mais provável a vinda de Cristo,
né, para buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja e buscar os seus verdadeiros remanescentes. Então, cada dia mais, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a todos vocês. E vocês que estão aí, se inscreva no canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva. Me siga no Facebook, me siga no Instagram. Muito obrigado por vocês que viram esse vídeo. Graça e paz.